Boa noite, muito boa noite, prezados colegas, prezadas colegas. Em nome da União Química, eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a participação de todos vocês hoje à noite, nesse webinar. Agradecer também a presença da professora doutora Lívia Valentim. A Lívia, ela é PhD em neuropsicologia e pesquisadora com pós-doc em neuromodulação e disfunção cognitiva no INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Lívia, é um prazer recebê-la novamente aqui conosco, para falar hoje de um tema não menos importante do que a COVID, as alterações cognitivas na COVID, que foram tão bem explanadas no último webinar. Hoje nós vamos falar dos pacientes com demência, uma coisa que a gente tem pego bastante no consultório, no dia a dia, né? E como que a gente pode melhor identificar esses pacientes com disfunção cognitiva e como a gente faz para avaliá-los e tratá-los melhor, né? Já que a população está envelhecendo e cada vez mais nós vamos nos deparar com essa situação no consultório. Então, muito obrigada, Lívia, pela sua presença hoje, e a palavra é sua. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos, então, falar sobre pacientes com demência, espero colaborar e trocar informações com vocês. Vamos primeiro falar também sobre disfunção cognitiva, como é que nós podemos identificar estas disfunções, saber a diferença sobre disfunção cognitiva, déficit cognitivo, entre outras coisas ao longo desta palestra, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, muito se ouviu falar nestes últimos tempos, né, esses últimos tempos mesmo, agora, nesse último mês, sobre a idade adulta trazida pela OMS aqui no ICD-11, né, porque aqui no Brasil ainda não existe o CID-11, né, traduzido para o nosso português brasileiro, que idoso é doença agora. Acho que todo mundo já ouviu falar. E é claro, calma, não é nada disso. Houve uma interpretação errada da nossa parte. Idoso não é doente, existe sim o idoso saudável. Portanto, o que é que trouxe essa polêmica toda? Na verdade, é o príncipe Felipe, né? Felipe, na verdade, vamos corrigir o nome do príncipe. O príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth, ele faleceu aos 99 anos, uma semana antes de completar o seu centenário. E ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca muito simples, né? Claro que pela idade, mas que tinha corrido tudo bem. Ele tinha reagido muito bem à cirurgia, portanto, não foi a causa mortis dele. Ele foi bem assistido e, ao longo do tratamento, ele se recuperou. Depois, ele faleceu, uma semana antes de completar os seus 99 anos. Os médicos que fizeram o exame nele chegaram a uma conclusão. Príncipe Felipe morreu do quê? De velho. Isto, morreu de velho. Acabou tudo. Vocês já ouviram aquela expressão? Não adianta trocar nenhuma peça, porque o carro acabou. Né? Puxa vida, troca a embreagem. Embreagem porque eu sou da época dos velhinhos. Acabou a embreagem, acabou a correia dentada, acabou. Não tem mais o que fazer, porque esse organismo está desgastado. Foi assim que aconteceu com o príncipe Felipe. Só que no atestado de óbito, precisava colocar alguma coisa. Morreu do quê? De velho. Então,
colocaram um novo índice, né? Uma nova categoria lá no CID-11, né? No ICD-11. MG2A, Old Age. Old Age agora significa para atestados de óbito, velhice. Então, quando você quiser colocar que o seu paciente morreu de velhinho, portanto, saudável, mas morreu, você coloca este número do CID, tá bom? Essa letra e este número. Então, vejam aqui comigo, né? Vocês vão ver no ICD-11 que nós temos essa categoria lá. Nós já tínhamos no CID-10, que ainda prevalece, lembrando, né? Todos nós já deveríamos utilizar o ICD-11 ou o CID-11. Ele já deveria estar em vigor aqui no Brasil desde maio ou junho de 2019, né? Como eu sei disso, eu colaborei com a escrita do ICD-11 pela Organização Mundial da Saúde, eu sou colaboradora na escrita do Código de Doenças Mentais. E aí, nós temos no CID-10 algumas categorias para demências, para a doença da senilidade, mas não da senescência, certo? Agora, no CID-11, consta lá que tem algumas categorias. Então, vamos comigo, olha aqui. Inclui agora para a idade adulta idosa, né? Quando você é idoso, sem mencionar psicose. Por quê? Porque psicose é uma psicopatologia. Então, você não pode classificar este doente que morreu, né, velhinho, como velhice. Então, ele não morreu só de velhinho, ele era psicótico. E aí, você vai pôr ele em outra categoria, se é que ele morreu de morte natural. Senescente sem mencionar a psicose, também é outra categoria do ICD-11. Senil, debilitado ou débil também, outra categoria. E aí você exclui qualquer outra demência, tá bom? Então, vejam que quando nós falamos da idade adulta e idosa, de uma maneira geral, o CID-11 permanece como permanecia anteriormente. Idoso com quedas, né, intencionais ou por idade mesmo, né, que ele tropica, ele tem fraturas, ele é mais sensível, ou então ele tem a presbiopia, que é uma coisa da idade. Ele pode também ter alguma condição de fator psicossocial. Tudo isso permanece. Então, vamos entender e não vamos nos assustar. A idade adulta idosa entrou no CID-11 por causa do príncipe Filipe, porque ele morreu de velhinho. E aí, os médicos tinham que colocar no atestado de óbito, morreu do quê? De velhinho. Muito bom. E agora? O que é, então, declínio cognitivo ou déficit cognitivo? Muitas pessoas confundem, é interessante isto, não é? Muito bem. Declínio cognitivo é uma condição insidiosa que entra no ser humano, às vezes imperceptível, e que vai comprometendo toda a função cognitiva do ser humano, muitas vezes, claro, né? Por alguma outra patologia. Pode ser clínica, pode ser psicológica, pode ser neurológica. Clínica também, é verdade. Olha, hipertensão arterial causa declínio cognitivo. Diabetes causa declínio cognitivo. Calma. Nossa, Lívia, não me venha com essa. Sim, causa sim. Mas se você controlar a sua pressão arterial, se você controlar o diabetes, se você tiver recursos para manter tudo isso, você entra numa normalidade. Calma, né? Agora, déficit cognitivo.
isto já é instaurado no sujeito, por alguma síndrome, por algum transtorno. E isto faz com que esta pessoa tenha dificuldade, por exemplo, no aprendizado formal acadêmico. Então, esta pessoa, na tenra idade, já apresenta comprometimento, inclusive nas suas funções cognitivas. Ela tem dificuldade no aprender, ela tem, por exemplo, dislalia, dislexia, qualquer outra dificuldade para qualquer aprendizado, inclusive nas atividades de vida diária. Mas isto vem por uma condição sindrômica, por algum transtorno. Declínio cognitivo não necessariamente é de fato sindrômico, e ele é de forma insidiosa e geralmente pode ser por uma psicopatologia, uma neuropatologia, uma disfunção clínica e deve ser tratada e pode ser reversível. Está bem? Vamos lá. Agora, como é que eu vou saber se a pessoa tem um declínio, se ela tem um déficit, ou inclusive se ela vai sair de um declínio para uma demência? Isso nós vamos entender. Existem graus de declínio cognitivo: grau leve, moderado e o grave. Quando chegar no grave, óbvio, né? É fácil diagnosticar. O grau leve é tão sutil que muitas vezes passa despercebido, inclusive aos olhos clínicos do médico. E é o mais grave. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente os médicos neurologistas, psiquiatras ou os clínicos, eles não têm recursos, tais quais os psicólogos, neuropsicólogos, para avaliar este paciente. O que eu quero dizer com isso é que a classe médica, ela tem testes de rastreio. O que são testes de rastreio? Quando chegar lá no finalzinho da palestra, eu vou explicar para vocês. Então, esses testes de rastreio, quando o declínio cognitivo é leve, ele é avaliado de forma tão sutil que o médico fala assim: o senhor está bem, o senhor não tem nada, fique tranquilo, não tem declínio cognitivo. Ou, vocês já ouviram aquele erro crasso do médico que fala, e aí, por favor, se você foi um desses médicos, nunca mais fale isso. Ah, é da idade. A idade é assim. Conforme vai avançando, o paciente vai ficando debilitado cognitivamente. Ó, minha cara? Não, não é verdade. Fisicamente, sim, pode ser. Vai doendo aqui, vai comprometendo aqui. Claro, você era um maratonista, já não dá mais para sair correndo, né? Mas cognitivamente, não. E eu já vou explicar a diferença, tá? Você até pode ir diminuindo a velocidade cognitiva. Você não é tão sagaz como você era antes, mas não venha me dizer que, o senhor está bem, a sua idade, 70, 80, entenda, o senhor está dentro do esperado. Não, não está dentro do esperado, não. Combinado? Então, no grau leve, é mais difícil o diagnóstico do declínio cognitivo. No moderado, quando é avaliado, até por esses testes de rastreio, é mais fácil de ser perceptível. Por quê? É por pontuação, o paciente fica meio confuso, ele se perde principalmente na condição executiva, na manipulação da informação, e o médico consegue avaliar mais prontamente. E, obviamente, no grave, inclusive os familiares conseguem perceber o estado confusional, a limitação deste paciente ou desse ente querido nas atividades de vida diária,
e a limitação de manipular a própria condição de vida, ir ao banco, trabalhar dentro de casa, trabalhar fora de casa, e aí ele é levado a uma consulta médica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, nós temos até 2050 15 vezes mais idosos do que nós tínhamos em 1950. É muito idoso, não é? Sim, aproximadamente 30 milhões de idosos lá para 2025 nós teremos aqui no Brasil. Isto não significa qualidade de vida. O que significa é que a idade está sendo perpetuada, nós temos condições de viver mais, mas melhor, não sei. Isto é preocupante. Então, significa que aqui no Brasil, até 2025, nós teremos uma população idosa muito grande, aproximadamente 30 milhões de idosos, enquanto nas outras faixas etárias nós teremos só 5 vezes mais. Isso é muito pouco, né? Comparando a 1950. Mas em relação à qualidade de vida destes idosos e até mesmo das outras idades, isto não é bom. Nós não temos uma qualidade de vida muito boa. Agora, isto é mais interessante ainda. Aqui no Brasil, nós temos a população idosa representada por mais mulheres viúvas de classe média baixa. E estas pessoas passam muito mais, já ouviram essa expressão? Perrengue, do que a maioria das pessoas. Elas são mais sofridas. E quando falamos em mais sofrimento, mais condição de necessidade básica, isto traz uma condição psicossocial pior. E quando se fala em condição psicossocial pior, se fala em uma condição psicológica pior. Estas mulheres, ou de uma maneira geral, os idosos, deprimem mais, se isolam mais e têm o seu potencial cognitivo mais rebaixado. Até porque a nossa população é de grande parte analfabeta. E uma grande parte de baixa escolaridade. Isto é comprovado. Eu me lembro quando fiz o meu primeiro doutorado, lá em 2010, eu fiz estudo com idosos. E a minha grande dificuldade lá no Hospital das Clínicas era poder utilizar testes convencionais, porque a maior parte da população, da minha amostra, não da minha população, não sabia ler e escrever. Eram idosos analfabetos. Então, isto mostra que nós temos uma grande parte da nossa população idosa analfabeta, grande parte que vive uma situação ruim, social, econômica, e nós precisamos fazer muito por eles. Então, o que eu quero dizer com isto é que, principalmente no Brasil, quando se fala da América Latina, nós somos um país que teremos uma grande porcentagem de idosos até 2050. Mas, comparado também com a América Latina, né, ou com as Américas, e falando de Caribe, nós temos as Américas e o Caribe, quase 18% dessa população que terá até 2050
de idosos também, principalmente a partir dos 60 anos. Isto é muito alto, principalmente quando se fala de América, né? Agora, no Brasil, nós temos informações que 76% dos nossos idosos morreram de Covid agora, até setembro de 2020, por falta de recursos e falta de assistência, mesmo estando todos eles, né, com uma reclusão social. Isto é interessante vocês saberem. Por quê? Porque os que ficaram em reclusão deprimiram, os que ficaram em reclusão estiveram muito comprometidos, demenciaram também. Então, nós temos estatísticas ou vieram a óbito por contração da Covid. Vamos lá. Declínio cognitivo acarreta em demência? Sim. Muitas delas podem ser deflagradas por causa do declínio cognitivo. Então, quando falamos em demência, nós estamos falando de uma idade adulta senil. E a senilidade não é uma fase adulta saudável, todos nós já sabemos disso, não é? E a grande parte da nossa preocupação, neuropsicólogos, psicólogos e vocês médicos, o que é que impacta na cognição humana quando falamos de declínio cognitivo, quando falamos de demência. Por quê? Quando falamos das demências, este indivíduo, este ser humano, não é apenas limitado ou socialmente prejudicial. É feio falar isso, não é? Eu sei que é feio. Mas sim, este ser humano demenciado causa um impacto, um prejuízo para a sociedade. Econômico, o social, um transtorno familiar, e ele não tem também a qualidade de vida. Tudo isso por causa do declínio cognitivo. Parece pouco, não é? Mas veja o quão grave é ter declínio cognitivo. É muito fácil apenas associar um ser que não é pensante, um ser que não é racional o suficiente para gerir a própria vida, para conseguir ter a sua qualidade de vida nas suas atividades de vida diária, já é suficiente para impactar a sociedade, a família e a si próprio. Então, declinando cognitivamente, ele fatalmente pode demenciar. Nós temos exponencialmente a demência invadindo ou sendo insidiosa a partir da faixa etária. Então, o que significa isto? Nós temos progressivamente, em condições de porcentagem, um aumento da demência. Isto é, poxa, nós temos 10% na faixa etária dos 60 aos 70 anos e vamos progredindo em relação à demência até os 80, 90 anos. Ah, Lívia, mas é natural. Então, agora você já aprendeu. Não é natural, não é esperado. E vamos fazer com que esta população idosa não demencie nem aos 60, nem aos 70, nem aos 90 e nem aos 100. Nós temos relatos, não sei na área de vocês, mas nós da psicologia, nós temos principalmente autores, nós temos cientistas, nós temos psicólogos que fizeram 100 anos. Agora, nós temos psicólogos que fizeram 114 anos. Então, acredito que vocês também conheçam, né? Milner é uma grande neuropsicóloga que tem
106 anos, 108 anos. Beck é um psicólogo comportamental cognitivista, completou 100 anos sexta-feira passada. Então, isto é o interessante, perfeito, ainda atuante na psicologia. Vale a pena investir na cognição, vale a pena ter um preventivo, vale a pena você saber que você pode estimular a sua cognição. Muito bem. Quais são as principais características do declínio cognitivo? As principais características são as alterações das funções cognitivas. Não sei se todo mundo sabe quais são as funções cognitivas de um ser humano, mas acredito que a boa parte de vocês sabe as principais funções cognitivas, né? A principal delas é a atenção. Então, eu brinco com os meus alunos que lembrem-se sempre, se você não tem atenção, só existe uma forma, só existe duas formas, ou você está em coma profundo, não vale o coma vigílio, tá? Ou você está morto. Portanto, a primeira função cognitiva do ser humano é a atenção. Então, esta vocês já não esquecem mais. E para que você saiba investigar se o seu paciente está ou não declinando cognitivamente, você vai ver se ele está atento, se ele tem a atenção, se ele tem a atenção seletiva, alternada, dividida. E aí, óbvio, deixa para os neuropsicólogos, porque eles sabem investigar muito bem. Mas para que você saiba, pelo menos por curiosidade, se ele está ou não em declínio cognitivo, vale entender que tem que ter atenção. Depois da atenção, vem a memória. Por que a memória, Lívia? Por que você está pondo em cadeia, né? Para que você grave melhor. Ó, a atenção. Você já ouviu dizer aquele ditadinho? E eu não tenho uma memória boa. Será? Pode até ser que você não tenha memória. Mas primeiro, veja se você prestou atenção. Se você não presta atenção, muitas vezes é por isso que você não memoriza. É por isso que você não apreende o conteúdo. Logo, não é falha na memória, é falha na atenção. Se você não está atento, você não capta o estímulo. Então, veja primeiro a atenção, depois a memória. Depois da memória, vem a linguagem. Por que a linguagem, Lívia? Porque a linguagem é a única maneira de o ser humano falar tudo que ele esteve atento, memorizou e evocou para todo mundo o que ele apreendeu de conteúdo daquilo que foi exposto. Basta saber que eu apreendi um conteúdo e ficou guardado na minha cachola. Então, a atenção, a memória, a linguagem. A Lívia, meu paciente é mudo. Não tem problema. A linguagem não necessariamente precisa ser verbal. A linguagem pode ser pictórica, facial, gestual, oral. Basta saber disso. Atenção, memória, linguagem, visopercepção e visoconstrução. A pessoa tem que construir o mundo ao seu redor, perceber todos os estímulos que estão à sua volta, e esta é a principal função que um médico tem que estar atento nas demências. Será que ele sabe voltar para casa? Será que ele sabe entender qual é o construto que ele está identificando ao redor dele? Visoconstrução, visopercepção. E a função executiva, que é a função principal do ser humano, que é a função que eu tenho de pensar, planejar, buscar uma boa estratégia,
para resolver um problema. Por exemplo, se eu pergunto, eu médico, pergunto, e aí, meu senhor, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Fulano de tal. O senhor sabe mais ou menos que horas são agora? Testinho, que todo mundo conhece, né? Ah, deve ser umas 8h20. 8h20. Por que o senhor acha que devem ser 8h20 da manhã? Não. Ué, o senhor falou 8h20. Ah, desculpa, seu fulano. É 20h20. Ah, por que 20h20? Percebam, tudo isso que você está perguntando para o seu paciente, você está usando recursos para que você interprete a função executiva dele. Vejam, 8h20 é parte da manhã. Se ele corrigir 20h20, a função executiva dele está ótima, porque ele logo se tocou que ele teve que fazer uma manipulação operatória no pensamento dele e trocar o horário. Opa, não é 8, são 20 horas, eu estou de noite, eu tenho que manipular a informação e eu evoco a informação desejada pelo médico que me pergunta. E assim por diante. Enfim, então, isto vem o declínio intelectual. E aí, com isso, o declínio cognitivo afeta todas as esferas da vida do ser humano. Quais são elas? A alteração da personalidade. Puxa, ele era tão calmo, agora ele está agressivo, ele está impulsivo. Sim, fica muito impulsivo. Ele está deprimido, ele está apático, ele está embotado afetivamente também. E tudo isso é observado pelo médico durante uma consulta. Enfim, antecipei um pouquinho o slide. Este é o diagnóstico que deve ser feito por nós, neuropsicólogos, psiquiatras, neurologistas e qualquer médico que cuide de um idoso. As outras partes de uma avaliação para um diagnóstico fidedigno deve ser feito por um especialista chamado neuropsicólogo. Como é que é feita esta avaliação? Por testes validados, normatizados para faixa etária, escolaridade, tem mundial, tem universal, né, que a gente chama, que é mundial, tem para a região. Nossa, para a região, Lívia? Aqui no Brasil, ele é tão grande que não adianta eu aplicar um teste e falar assim, o senhor sabe que figura é esta? Por exemplo, de uma figura de uma... de uma guirlanda de Natal que se usa aqui na região de São Paulo. E, sei lá, no Nordeste não tem guirlanda. Ou uma canga. Se eu for no Rio de Janeiro, a pessoa vai falar, é uma canga para deitar na praia? Não, meu senhor, eu estou falando que é uma canga de pôr, tipo cangalha, de pôr no burro. Isso tudo varia de região para região. Então, existem testes adaptados regional, certo? Então, tudo isso aqui no Brasil são testes específicos da neuropsicologia que devem ser utilizados apenas pelo neuropsicólogo. Este comprometimento da função cognitiva, ele é caracterizado principalmente pela deterioração progressiva da função cognitiva. Por isso que eu falei que todos nós, todos os profissionais da área da saúde, devem ficar atentos, porque é diferente do déficit cognitivo. Ele é insidioso, ele vai entrando, ele vai trazendo uma confusão mental. Já falei isso para vocês? Será? Estou em dúvida. Eu vou repetir. Nossa, a Lívia já falou isso 3 vezes. Mas eu não sei se eu falei, acho melhor eu falar de novo. E aí, nem a pessoa se toca. Quem se toca é o interlocutor.
é o familiar, ou é o médico, e aí as pessoas começam a ficar confusas. Vou explicar de novo, declínio cognitivo. Acho que, eu já falei? Ah, já expliquei? Vou explicar de novo. Começa assim, porque a pessoa fica sem graça, começa a perceber as falhas, até a hora que... Vou falar sobre declínio cognitivo, porque eu acho que é interessante vocês conhecerem. Plástica, como se eu nem tivesse abordado o assunto em nenhum momento dessa palestra, tá? Bom, existem alguns testes que vocês, assim como eu, podemos usar. Isto se chama teste de domínio público, mas também calma. Não é porque é domínio público que eu vou sair aplicando a revelia. Quando se diz teste de domínio público, se diz eu sei aplicar, eu sei interpretar os dados, eu estudei o teste, eu tenho certeza que esse teste serve para esta finalidade. Fui clara? Sim, eu já peguei meus alunos da medicina. Ah, Pro, esse é um teste de domínio público. Tá bom. E você vai aplicar o Mini-Mental numa criança de 10 anos? Ué, mas é de domínio público. Tá. Para que população? E como se aplica? E para que serve? Então, vai saber para que serve, veja como se aplica, qual é o ambiente favorável para a aplicação do teste, sabe? Conseguiu? Aplique, vale a pena, tá bom? Quais são eles? Mini exame do estado mental. Ele foi, ficou claro, ó, vou repetir, foi gold standard numa certa época. Ele já está até atualizado, mas ele já não é mais o gold standard, tá bom? Ele é bem precário, não avalia muito bem e ele continua sendo teste de rastreio. O que é teste de rastreio, ou a gente chama de screening? Ele avalia superficialmente, e muito rápido, inclusive, as funções básicas ou as funções globais de um ser humano. Na verdade, ele nem avalia quase nada, tá bom? Mas dá para ter uma noçãozinha muito básica da cognição humana. Então, mini exame do estado mental. O MoCA, que é o Montreal Cognitive Status, ele dá uma melhoradinha num teste. Também continua sendo um screening ou um teste de rastreio, dá uma melhorada, só que tem um erro crasso no MoCA. Ele é um pupurri de todos os testes neuropsicológicos. Então, quando a gente fala pupurri, a gente quer dizer, eles são ensaios, eles são amostras grátis. Então, realmente, ele também não avalia. Ele volta a ser teste de rastreio. TICS. Este é muito interessante. Chama Telefone Interview Cognitive Status. Por que é Telefone Interview Cognitive Status? Olha que legal. Por quê? Porque muitas vezes o seu paciente não pode ir até você. Então, o que você pode fazer? Oi, seu fulano, como o senhor está? Quero fazer uma avaliação com o senhor. Tem alguém por aí? Tem? Chama o seu fulano. Seu fulano, o senhor não vai poder ajudá-lo. O senhor, por favor, tira lápis, papel, calculadora, qualquer coisa que seja de perto dele, porque farei um teste com ele. E ele não pode se utilizar de nenhum recurso, nenhum subterfúgio. E aí você faz um teste neuropsicológico de rastreio por telefone. Vale muito a pena. O ACE-R é o melhor de todos. É um teste bem mais aprofundado, mas também não é um teste neuropsicológico. Mas ele é muito bom também e continua sendo de rastreio, mas ele é o mais encorpado. Todos estes, quem tiver interesse, depois
me procura lá no Instagram, que aí eu falo como adquirir, ou eu envio uma licença para vocês, tá bom? Um teste neuropsicológico, que vocês estão vendo aí embaixo, que é uma bateria de testes neuropsicológicas, é específica e única para domínio exclusivo do neuropsicólogo, tá bom? Existem pouquíssimos testes, na verdade existem apenas 2 testes neuropsicológicos brasileiros, o resto são importados, mas somente neuropsicólogo pode utilizar, tá bom? Então, vale muito equipe multiprofissional para que todo mundo possa beneficiar a a faixa idosa, tá bom? Muito bem. Tem como prevenir o declínio cognitivo? Tem. Como é que eu posso prevenir o declínio cognitivo? Principalmente fazendo algumas considerações, que eu acho que todo mundo já sabe, não é? Fazendo uma alimentação saudável, fazendo exercícios ou fazendo todos os ajustes necessários para que essa pessoa, lá na fase da sua juventude, se preserve. Não beber, não fumar, não utilizar drogas, para que ela se mantenha saudável. Pode parecer bobeira, mas isto tudo faz com que o teu cérebro não envelheça, anatomicamente falando. Por quê? Porque anatomicamente falando, ele vai ficar preservado, as catecolaminas que serão secretadas também serão preservadas, você terá uma melhor qualidade de cérebro, de órgão, e você deixará de envelhecer tão rápido e provavelmente não declinará cognitivamente. Em 2020, nós que eu digo, da Organização Mundial de Saúde, nós tínhamos um objetivo: promulgar a fase idosa como a riqueza do ser humano. Isso estava como objetivo, mas isso já estava como objetivo desde 2016. Estava se trabalhando em prol à idade adulta idosa. Tudo vinha caminhando e, inclusive, o Brasil participava disso para fazer com que instituições governamentais, instituições privadas, toda a comunidade fizesse um caminho único para enaltecer e reconhecer o adulto idoso. Muito sério isso. Era muito sério, era muito lindo e tudo isso foi difundido mundialmente, principalmente aqui no Brasil. Só que aí entrou a Covid, no final de 2019. E tudo isso ficou extremamente conturbado, prejudicando todo um projeto mundial, um projeto não só da OMS, mas da OPA, né, da Organização Pan-Americana também, e aí o Brasil também perdeu a mão de toda essa condição de fazer um projeto ideal para os nossos idosos. Bom, envelhecer, né, com saúde é manter as funções cognitivas, principalmente para dar bem-estar, qualidade de vida, fazer com que este idoso tenha condições de se manter por si só, principalmente isso. Isto é a condição sine qua non para que esta pessoa tenha qualidade de vida e se sinta útil. E não é aquele se sentir útil para dizer assim, ai, vovô, você é café com leite, né? Essa expressãozinha de, ai, deixa o velhinho achar que ele é alguma coisa aqui, dentro de casa. Não! É para a pessoa saber que ela é útil. Ela tem que ser útil dentro da casa,
dentro da sua vida, ela tem que ser dona da sua própria vida, dona do seu próprio nariz. Só que, infelizmente, com a pandemia, com a Covid, tudo isso ficou extremamente revolto. Os senhores ficaram extremamente assustados. A primeira onda trouxe um pânico muito grande. Nós não conseguimos gerenciar tudo isso. As doenças começaram a se agravar. E por quê? Principalmente porque estas pessoas precisavam de assistência mais do que as demais. Cirurgias eletivas foram adiadas. Consultas médicas foram suspensas, as presenciais. A maior parte dessa população não tem esse recurso do online. Telemedicina, dificílimo. Eles estão se adaptando aos poucos. Eu, no meu consultório virtual, eu gosto muito de falar, eu tenho 5 idosos, né? Idosos, tá? 2 de 96 e os outros, os 3, um de 80 e 2 de 90. O resto resistiu à possibilidade do teleencontro. Por quê? Eu não consigo, Li, é diferente, não dá certo. Então, vejam, telemedicina, teleconsulta, o atendimento, essa falta de aproximação do afeto é tão diferente. Então, eles sofreram demais. Com este sofrimento psíquico, físico, esse distanciamento social da família, trouxe um prejuízo muito grande cognitivo. Bom, trazendo um prejuízo grande, né? Claro, fatalmente acelera a demência. Mas não vamos entrar na Covid. Vamos falar, sim, sobre as principais demências na fase adulta. Porque nós sabemos que existem várias demências, né? Não é apenas na fase adulta que existe a demência. Então, vamos ver as principais demências. Bom, em primeiro lugar, todo mundo já sabe que a demência é a falha na função cerebral. Então, nós vamos perdendo esta capacidade da função cerebral. A mesma coisa que o declínio cognitivo, só que de forma acentuada. Então, no declínio cognitivo, nós temos o declínio cognitivo leve, moderado. Quando entramos no declínio cognitivo grave, comprometemos o ser humano e deflagramos a demência. Então, com a demência, nós temos todas as funções alteradas. Algumas das demências, a função que mais fica em evidência é a memória. Por isso que todo mundo começa a identificar, meu ente querido está demenciando. Por quê? Porque a demência é startada, né? Não é, mas assim, a grosso modo, é startada pela falha na memória, pela confusão mental. Já falei, não falei, começo a me perder no próprio bairro, dentro da própria casa. Meu avô não está bom. Meu pai não está legal. Alguma coisa está acontecendo com esta pessoa. Então, vamos ver como que são as demências, principalmente na fase idosa. Existem 2 tipos de demência, como vocês já sabem. As irreversíveis, que são insidiosas, progressivas, degenerativas, mas que podem ser postergadas. E as reversíveis, que são provavelmente de causas orgânicas, causas físicas, e que estas sim podem ser tratadas. Aliás, as 2 podem ser tratadas, só que uma você só posterga a piora e a outra você trata mesmo. As reversíveis,
Elas são, geralmente, que vocês já conhecem, a hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal, ela afeta a memória, mas os primeiros sinais da hidrocefalia de pressão normal o paciente começa a fazer xixi de repente, né, na roupa, ele então tem incontinência urinária, ele tem a marcha prejudicada e ele começa a andar diferente, ele aí sim começa a ter tremor essencial, começa a ter perda da memória. Outras possibilidades de demências reversíveis são distúrbios metabólicos, tumores cerebrais, e outras gravidades que, sendo compensado, tudo volta ao normal. Uma coisa que talvez alguns colegas não saibam é que o delírio é uma disfunção chamada de demência, ou uma disfunção reversível, uma demência reversível. Sim, aquele delírio que você já sabe de pós-operatório, né, ou pós-anestésico, é uma demência reversível. Por isso que a maior parte de nós fala assim, meu Deus, o velhinho pode demenciar ou pode ficar no delírio de 3 a 4 dias no pós-operatório, né, ter uma disfunção pós-operatória de 3 a 4 dias. E aí ele fica totalmente agitado, fica alucinando, fica delirando. Por quê? Porque ele está numa demência que a gente espera que seja reversível, tá? Então, ou, né, ele está com infecção urinária, todos os eletrólitos, tudo irregular, está numa demência reversível. Isto é interessante. Claro que você não precisa revelar isso para o acompanhante, para o ente querido. E o seu pai, a sua mãe está demenciando reversivelmente? Não. Né? Vamos aqui controlar os eletrólitos, vamos aqui controlar o potássio, sódio, cálcio. Tá bom. Né? Mas é interessante você, médico, saber que esta pessoa está demenciando e que essa demência é reversível, assim como a HPN ou outra, né, por exemplo, o abuso do álcool, quando possível, né, porque a síndrome de Korsakoff já é tarde demais e essa pessoa geralmente não volta ao estado normal, ela já está em demência franca e não tem mais retorno. Vamos agora falar sobre as demências irreversíveis e progressivas. O Alzheimer é a primeira dela. Primeira em que condição? Em maior quantidade encontrada no mundo, tá? Então, nós estamos falando das demências afetadas na idade idosa em quantidade, tá bom? Não estamos falando em assim, quem é maior, quem é mais grave, não. Todas são graves e todas são preocupantes, mas o Alzheimer é a que mais é evidente na fase idosa, tá? Ela é progressiva, ela tem uma degeneração neuronal, e os principais sintomas, principalmente, né, são a falha na memória, confusão mental, e esta pessoa vai perdendo o sentido. Muito sério. Essas pessoas, quando estão em estado avançado, elas saem de casa, não retornam, elas não se identificam dentro da própria casa, e é interessante, você que vai avaliar o paciente com Alzheimer, é que ela não identifica e ela perde a memória recente. Muitas pessoas falam assim, não, ele está preservado, porque ele tem uma condição de memória boa. Ele perde a memória de curto e de médio prazo. Portanto, o que ele fez ontem ele não lembra, o que ele fez o mês passado ele não lembra, e o que ele fez agora ele não lembra. Mas quando ele casou ele lembra. Quem é o filho dele ele lembra.
Isto é o Alzheimer. E tem muito médico que fala, ele está com Alzheimer. Não. Cuidado ao diagnóstico. Alzheimer, se você perguntar para ele, com quem você casou? Casei com Antônio. Em que ano? 1930. 30, tá vivo? 1960. Vai, eu vou colocar. Em 1960. Você casou em 1960. Quantos filhos você teve? Eu tive 3. E quem são os seus 3 filhos? O João, a Maria e o Abelardo. E quem que é este? Não sei. Não sei. Mãe, eu sou o Abelardo. Isso é o Alzheimer. Entenderam? Tem muito médico que fala, ele está com Alzheimer. Não, gente. Cuidado na avaliação. Então, o paciente lembra de 1900 e bolinha. Ontem ele não lembra, o mês passado ele não lembra, e ele não sabe quem é o filho. Aqui, ele olha o filho. Ele olha a foto do filho, ele sabe que é o filho. Ele olha o filho aqui, presencial, ele não reconhece o filho. Tá? Diagnóstico feito pelos sintomas, esses que eu acabei de dar, tão básicos assim, tá? E principalmente pelo líquor cefalorraquidiano, que dá para saber pela proteína beta-amiloide, e que faz o acúmulo, né, no líquido, e no líquor, e principalmente pela ressonância magnética, ou tomografia, porque existe a atrofia cerebral, tá bom? Agora, cuidado também para a avaliação de neuroimagem. Eu não sou um radiologista, então não vai se atrever a fazer a avaliação da neuroimagem. Não estou sendo petulante, muito menos pedante. O que eu quero dizer com isso é que várias demências, elas atrofiam o cérebro. Então, assim, adianta olhar se você não sabe? Que legal. Aí eu pego um T1 e um T2 e falo, é preto, é branco? Aqui tá cinza, aqui tá branco. Isso é atrofia, isso não é atrofia. Tem que saber ler e interpretar neuroimagem. Tem que saber o que é atrofia e que tipo de atrofia. Tem que saber, puxa, é uma demência frontotemporal e por que está afetada. Se não, tudo que atrofia é atrofia. Então tudo que está atrofiado é Alzheimer? Não é assim. Um exemplo clássico de Alzheimer, bem clássico. Dentro da própria casa, o paciente se perde. Não sei o que está acontecendo, me perdi, não sei. Demência vascular, muito recorrente, né? É o segundo tipo de demência mais frequente no idoso. Esta é tão preocupante porque muitas vezes existem micros AVCs. Então, existem vários pontinhos de acidentes vasculares e podem passar despercebido. E aí, eu vou comprometendo este cérebro ao ponto de, quando realmente está preocupante ou afetado, já é tarde demais. Então, nós temos sempre que ficar atentos de, é uma demência, existem algumas parestesias, existem alguns comprometimentos orofaciais que você pode perceber, e falar, essa pessoa está piscando meio retardado, né? Existem midríases ou nistagmos que você olha no olhinho do paciente e fala assim, nossa, essa pupila está mais dilatada que essa, parece que tem alguma coisa estranha. Alguma coisa te leva a entender que esse paciente precisa de uma avaliação mais minuciosa e que pode ter, não necessariamente,
um acidente vascular nem hemorrágico, nem isquêmico tão acentuado, podem ser micro-AVCs e que realmente foi levar à demência, tá bom? Estas demências levam a um comprometimento das atividades de vida diária, também afeta a memória, só que de uma maneira diferente. Então, esta demência, ela afeta a memória de uma maneira geral. Esqueci de tudo, faço confusão, no dia seguinte eu tô bem, no dia seguinte eu lembro de tudo, ixi, hoje eu tô péssimo. Existem muitas cefaleias, existem muitas mialgias, eu tô com dor de cabeça, dói tudo, dói olho, ai, a luz me atrapalha. Então, essas demências são mais características em algumas sintomatologias, tá? Os exames, os diagnósticos são mais específicos para demência vascular, neuroimagem, né? Porque aí você vê mesmo os micro-AVC, ou, claro, o exame ou teve um comprometimento físico significativo. Todos esses que eu estou falando, eles vão comprometer neuropsicologicamente, tá? Então, é fácil você também, numa avaliação neuropsicológica, detectar todas essas demências bem pontual, tá? Então, é aquilo que eu disse para vocês. A demência vascular, ela faz com que o indivíduo seja bem natural, tem uma atividade de vida diária bem normal, mas assim, opa, o que eu estava fazendo? Esqueci. Nossa, tenho que fazer a lista de compras, esqueci de novo. Aquela história de deixei o fogão ligado, ih, meu Deus do céu, deixei a porta aberta, meu gato fugiu, começo a ficar mais atento. Então, detalhes do dia a dia que comprometem as atividades de vida diária. A demência de Parkinson, por fim, né, que não vem afetando a memória diretamente, até porque ela primeiro vem como a doença de Parkinson, que tem uma enzima, né, que é a degradação da proteína, principalmente a parquina, que vai degradando a parquina, e depois é que vai comprometendo e chega na demência de Parkinson. Existe um neurônio específico que ela compromete, mas ela é bem mais fácil de ser identificada na região negra do cérebro, principalmente nas ressonâncias ou na tomografia. Então, você consegue visualizar. De novo, não sou especialista, pede para um especialista ver, né? É fácil identificar. Aliás, a região negra, ela parece uma borboletinha, assim, meio escamada, e aí você consegue identificar a região comprometida pela ressonância magnética, ou tomografia, tá? E aí, esse neurotransmissor, ele fica deficitário e começa a comprometer o paciente. Como é que é feito esse comprometimento? Não necessariamente por uma desordem motora ritmada, que é o que a maioria vê, que é aquele tremor, né? Movimentos atetósicos que todo mundo vê, o balançar de cabeça, que nem bonequinho de caminhão, né? Mas a rigidez do movimento também, ou o enrijecimento de cera, o boneco de cera. Então, a pessoa vai perdendo a plasticidade, a viçosidade e vai perdendo a expressão, até comprometer a fala. E a marcha. Então, a pessoa vai tendo enrijecimento tão grande dos movimentos, os passos vão ficando curtinhos e essa pessoa não consegue mais caminhar numa marcha cruzada, num deambular qualquer. Então, essa pessoa vai piorando até chegar na memória. Então, essa é a demência que mais se prolonga fisicamente até chegar no comprometimento cognitivo. O diagnóstico é feito por ressonância magnética também,
e principalmente pela avaliação neuropsicológica para atividades das praxis, né, ou das praxias, não é a visoconstrução, visopercepção e praxias, não tem nada a ver com função executiva, tá? Então, trouxe um exemplo mais visível, que todo mundo consegue perceber, que são os movimentos ritmados, mas não necessariamente o Parkinson é o movimento ritmado, e sim a rigidez do movimento. A demência senil, que é, né, a que todo mundo deveria ficar mais atento, mas que passa despercebido. Então, ela vem a partir dos 65 anos, geralmente, e que compromete de uma maneira geral todas as funções cognitivas. Aí sim é perceptível, inclusive pelos parentes, pelos colegas de trabalho, por toda a sociedade. Por quê? Porque compromete memória, atenção, a função executiva, a pessoa vai ficando limitada e vai comprometendo, ao mesmo tempo, não só a função cognitiva, como a física. Por quê? Porque esta pessoa vai dando indícios de que ela está sendo senil, vai entrando na senilidade nas atitudes dela. Então, ela vai mudando a personalidade, ela vai mudando nas emoções, ela vai mudando no comportamento. Como? E eu fui entrar na garagem, peguei toda a lateral do carro. Até pegar a lateral do carro, pode ser acuidade visual. Tá bom, tô com catarata, tô com perda de visão, tô ruim mesmo, né? Tô muito velhinho, tá bom? Só que, quando eu pego a lateral do carro, eu entro em pânico, eu enrijeço todo, ou eu começo a berrar, eu chuto, eu fico irritado, desculpa o termo, saio da casinha. Uma reação da senilidade e da entrada da demência. Então, são estas atitudes que a gente começa a perceber que alguma coisa não está bem. Outra coisa, né? A perda de uma condição coerente. Estou lá na padaria, vim comprar o meu pãozinho. Minha senhora, já falei, são 10 pãezinhos. Ô, minha filha, já não falei que são 10 pãezinhos? Ô, a senhora não está ouvindo, não? Estou cansada aqui de ficar na fila. Todo mundo começa a olhar e a pessoa não tem noção nenhuma, não tem constrangimento algum, constrange, todo mundo tem volta. Começa a ter a falha do controle e da razão, do bom senso, falha na crítica, demência senil. Estas pessoas deprimem mais facilmente, têm uma falha no controle inibitório da sua função executiva e precisam de ajuda, tanto quanto as demais demências. Todas as funções cognitivas são afetadas. A grosso modo, a memória, a atenção, a linguagem, porque vem o pensamento em primeiro lugar. Então, como é que eu consigo perceber a disfunção cognitiva na demência? O paciente não consegue organizar o seu pensamento, não consegue buscar as estratégias, não consegue planejar o seu dia, não consegue evocar o que está pensando para a resolução dos seus problemas, desde os fáceis até os mais complexos. Então, eu tenho a memória prejudicada, a atenção prejudicada, o pensamento prejudicado, com a atenção, a linguagem, por final, prejudicada, e a função executiva como um todo. Existe tratamento? Não. Tratamento? Não, né? A menos os medicamentosos, de cada caso é um caso, e eu não vou entrar aqui, até porque cada um tem que respeitar a sua área, né? Médico é médico, neuropsicólogo é neuropsicólogo. Mas existem
prevenções, tanto para a disfunção cognitiva quanto para a demência. E aí, eu faço uma reflexão com vocês. Eu trouxe aqui a senescência e a senilidade. Vai caber a cada um fazer primeiro uma reflexão e depois levar para o consultório, para o hospital, para a clínica de cada um, se quer levar para o seu idoso e compartilhar com esta comunidade, se ele quer ser um idoso na senescência ou um idoso na senilidade. Eu quero estar na senescência. E você? Se você quer estar na senescência e quer fazer com que o seu idoso chegue na senescência, que é a fase da idade idosa, saudável, cognitivamente preservado, inclusive fisicamente preservado, se assim puder, fisiologicamente preservado, ele pode se utilizar de alguns recursos. Eu faço um estudo desde 2014 da fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina, todos nós temos. Então, todo cérebro, todo físico humano tem fosfatidilcerina. O que é a fosfatidilcerina? É um fosfolipídio que é encontrado em grande quantidade quando somos pequenininhos. Quando nós somos bebezinhos, quando estamos na fase do crescimento, né, na fase ontológica do desenvolvimento humano, nós temos a fosfatidilcerina em maior proporção. Ela faz com que nós possamos ter a cognição preservada e temos uma reserva cognitiva. Só que ao longo do nosso crescimento, lá pelos 20 anos, esta fosfatidilcerina vai se diminuindo, vai perdendo. Isso é natural. Não é, que horror, eu não posso perder, o que eu faço? Não, isso é natural. Nós vamos perdendo esta fosfatidilcerina, esse fosfolipídio. E eu faço um estudo para saber como é que nós podemos preservar. Claro, não podemos armazenar no sentido de, oi, não vai embora não, fica aqui comigo, não vai porque eu preciso de você. Bom seria se fosse, né? Mas nós podemos fazer com que o nosso organismo tenha uma reserva da fosfatidilcerina. Como? Claro que eu não tenho uma reserva orgânica, mas eu posso fazer a ingestão de alimentos ou de suplemento alimentar que contenham também fosfatidilcerina e que faça com que o meu cérebro faça uma melhora cognitiva. Existe uma porcentagem ideal, né, diária de fosfatidilcerina ao longo do crescimento. Então, no meu estudo, e existem estudos mundiais mostrando que não convém tomar antes dos 18 anos. Né? Existem pouquíssimos estudos a respeito de em menores de 18 anos. E não é menor de 18 anos porque é menor de 18 anos na condição civil, é porque não existe a perda ou a redução da fosfatidilcerina. Então, existe um ganho a partir dos 18 anos ou dos 20 anos, se você ingere a fosfatidilcerina, seja por alimentação, por exemplo, a soja, né? Ou por uma composição de um suplemento alimentar. Isto favorece o seu cérebro e a aquisição de uma melhora nas suas funções cognitivas ou na habilidade de recursos de reabilitação ou neuromodulação. Claro que não existe a condição milagrosa, o elixir da longa vida, né? O que eu quero dizer com isso é que você faz a ingestão e você vai fazer a reabilitação
cognitiva. Como? Existem várias maneiras. Uma delas, né, eu trouxe até aqui uma condição bem alarmante, né? Como é que eu vou evitar a disfunção cognitiva? Fazendo o isolamento social, fazendo com que eu não pegue a Covid. Sim, é triste dizer, mas a Covid deixa sequela cognitiva. Quem pegou, ótimo, vamos buscar correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque a Covid causa disfunção cognitiva. Acredito que vocês saibam do meu estudo em síndrome pós-Covid, né? Então, isolamento social, vamos fazer com que a gente não pegue Covid, todos os recursos que vocês já sabem, uso de máscara, luvas e álcool gel. Estou falando para nós que lidamos com a Covid. O idoso tem que, né, voltado para o idoso, tem que ir ao médico, fazer todas as recomendações que o médico dá. Então, ele me receitou o remédio, eu vou seguir à risca tudo que ele me prescreve, eu vou fazer com que eu tome a fosfatidilcerina, por exemplo, o meu suplemento alimentar, todas as minhas vitaminas, eu vou me manter na minha condição médica prescrita pelo meu médico. Sempre lembrando, né? Eu não preciso dizer porque eu estou aqui dentro de uma comunidade médica, mas sempre com a prescrição médica, embora alguns desavisados ou bem avisados façam uso de medicamentos sem prescrição medicamentosa. Alimentação saudável. Se você quer manter a sua cognição preservada, mantenha a alimentação saudável. Eu sei que parece o óbvio, mas não é. Então, alimentos saudáveis, alimentos ricos em ferro, vitaminas, tudo isso preserva o seu cérebro e preserva a sua cognição. Exercícios físicos, claro, adequados à idade do seu paciente idoso. Você não vai pedir, se ele foi sedentário a vida inteira, que ele vá fazer a maratona, né? Então, ele vai fazer hidroginástica, ele vai fazer exercícios adaptados à idade dele, lembrando, vai fazer primeiro uma avaliação física, para ver se ele está bem, se ele está com problema no coração ou não dá, então vai passar no cardiologista, vai passar no endocrinologista, tem que fazer uma avaliação e vai fazer ginástica. Ginástica é da minha época, né? Vai fazer uma, como é que chama isso? Yoga, vai fazer alguma contemplação, vai fazer algum recurso que busque o contato com a natureza. Isso é excelente. Não só para o idoso, mas como a aula é de idoso, tudo isso vale a pena, né? Estar junto com a natureza é muito bom para a cognição. Jogar com os amigos. Agora, estou falando especificamente de contato com amigos e jogos cognitivos. Este jogo chama Jenga. É um jogo que estimula a função executiva do paciente. Todo mundo deveria ter um Jenga em casa, né? Parece propaganda, mas não é não. Todo mundo pode comprar. Isso estimula a função cognitiva, além da interação social do paciente. Vale a pena se vocês terem até no consultório de vocês para jogar com o paciente, dá para jogar a dois. Palavras cruzadas, jogos da memória, qualquer atividade que ele possa, inclusive, fazer sozinho, né? Caça-palavras, tudo isso estimula a função cognitiva. Atividade ocupacional. Ele precisa se sentir útil, mas não é deixar aquele velhinho fazer parte, como eu disse, deixa ele com café com leite, que tá tudo bem. Não, ele vai cuidar da casa dele, ele vai cuidar do jardim dele, ele vai cuidar do carro dele, ele vai se sentir útil.
tomar as prescrições medicamentosas. Se ele não tem mais condição de tomar o remédio dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai lembrar, ele vai colocar na agenda, ele vai colocar despertador, ele precisa lembrar dos remedinhos dele. Precisa fazer fisioterapia, ele precisa fazer um condicionamento físico, então ele tem que buscar ajuda de profissionais de outras áreas. Então vai para o fisioterapeuta, vai para o fonoaudiólogo, vai para o psicólogo, ele precisa ter esses outros recursos. Alguém, todas essas áreas, sem o idoso, que não é só o idoso que deveria, mas ela faz com que o idoso tenha um ganho na cognição. Interação social entre faixa etária diferente. Então, o contato com os familiares, os pais, filhos, netos, é extremamente importante para que ele se sinta parte da família. E se sentir jovem. Esta é a melhor maneira de se sentir integrado socialmente. Tem que se sentir jovem, porque ou você está na senescência, ou você vai entrar na senilidade e vai demenciar. Muito obrigada pela sua atenção, espero que vocês todos tenham gostado. Lívia, muito obrigada, então, pela sua palestra. Eu acho que o tema é muito importante. A gente teve também um comentário do Henrique e do Mike, que realmente foi uma palestra de suma importância. Eu acho que ajuda bastante a gente no consultório a tentar diferenciar um pouquinho essas demências, né? Para quem não é um especialista, claro, a gente que é clínico e que atende os pacientes idosos, é diferente do neuro ou enfim, do psiquiatra que tem mais essa vivência. Para a gente é muito importante saber distinguir. E a Nádia Vieira também, e a Renata Verna, estão elogiando a sua palestra, excelente aula, sem palavras para a perfeição da palestra. Muito obrigada, Nádia e Renata, pela presença. E eu agradeço também a presença de todos, e acho que dá tempo da gente fazer alguma perguntinha aqui. Eu queria te perguntar, Lívia, se a fosfatidilcerina poderia ser um auxiliar no processo de neuroplasticidade. Perfeitamente, Mi. Sim, ela pode. Eu tenho usado a fosfatidilcerina como recurso para a neuroplasticidade, como coadjuvante para a neuroestimulação. Tanto neuroestimulação com atividades lúdicas, então eu utilizo, o paciente faz uso da fosfatidilcerina prescrita, e não há necessidade da prescrição medicamentosa, vou deixar claro, mas seria ideal que sim, ele tivesse o acompanhamento médico, mas não há necessidade. E ele faz a ingestão da fosfatidilcerina, e eu utilizo com jogos, atividades lúdicas, e uma técnica de eletroestimulação transcraniana, que aí é mais específico. Mas sim, ela é muito utilizada para a neuroplasticidade, e funciona muito. Muito. Perfeito. O Giancarlo também está agradecendo, o Tiago Xavier Correia está te dando os parabéns. Eu queria também te perguntar o seguinte, porque, ok, a demência tem o fator aí da senilidade e tal, mas quanto dessa demência teria uma parte genética? E se para isso também a gente conseguiria retardar a progressão com a fosfatidilcerina, enfim, quanto que essa parte genética contribui aí?
Então, principalmente, vou falar do Parkinson e vou falar do Alzheimer, que estão dentro da minha pesquisa, que são geneticamente comprovadas até pela a polipoproteína epsilon-4 e a interleucina 6, né? Então, quando nós temos esses biomarcadores bem fechados, nós conseguimos perceber, até pelo histórico do paciente, que ele pode vir a demenciar ao longo da vida dele, até porque ele tem histórico de Alzheimer ou de Parkinson na família. Então, quando ele já sabe disso, a fosfatidilcerina é um coadjuvante, né, sine qua non para a história desse paciente. Eu tenho dentro da clínica, não é dentro do meu estudo, mas eu tenho dentro da minha clínica pacientes, inclusive acho que eu já contei essa história em algumas palestras, ele é professor da nossa universidade, e ele tem 90 anos, e ele é um paciente com Alzheimer, e não tem nenhuma deficiência, nenhum déficit e nenhum declínio cognitivo. Perfeito. O Eduardo tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu só colocar, porque isso é importante, né? Ele toma a fosfatidilcerina desde 2014, por causa do meu estudo. Que bacana, Lívia. Bom saber. O Eduardo Davi está perguntando se os médicos neurologistas devem realizar o Mini-Mental, né, aquele exame, e o MoCA nos pacientes, ou ficaria mesmo somente para os neuropsicólogos? Não. O MoCA, Mini-Mental, o TICS e o ACR, eles são de domínio público, como eu expliquei, mas a gente tem que saber aplicar. E, além de saber aplicar, tem que saber interpretar os resultados. Não é apenas falar, deu 12, é de 30 pontos, está com 12, tem declínio cognitivo. Não, tem que saber qual é a disfunção, se é atenção, se é memória, se é função executiva, quais são as disfunções que o teste avalia, né? A gente pode até dar uma aula depois. Quem quiser, eu explico direitinho como avaliar e para quê e por que avaliar com esses testes. Mas pode sim, mas sabendo aplicar. Se não, fica inválido, né? Mas esses testes todos vocês podem usar. Tem mais uma perguntinha aqui. A Maria Alice Maia Vieira está perguntando onde comprar fosfatidilcerina e qual que é a posologia que você indicaria. Então, pode fazer propaganda, Mi? Acho que é um suplemento, não é um medicamento. Então, aqui a gente está num grupo de médicos, então, ok. Pode estar. Existe um suplemento alimentar muito bom, né? Chamado Cognix, muito bom mesmo. Ele tem a fosfatidilcerina. Ele vende em qualquer farmácia. E não é prescrito por médico, ele é aberto, ele tem a 100 miligramas, a 200 miligramas, e eu acho que é a dose ideal, né? 100 e 100, você pode usar em 2 doses diárias, que eu acredito que seja a dose ideal para a prevenção do declínio cognitivo, a partir dos 20 anos. Perfeito. E uma pergunta também, se no caso a fosfatidilcerina, por quanto tempo suplementar, né, repor, e por quanto tempo a gente pode usá-la? Então, isso é excelente pergunta. Na minha opinião, deveria usar todos os dias ad contínuo. A partir dos 60, eu diria todos os dias mesmo, tá? Então, numa dose de 2 cápsulas dia, todos os dias. Quando você tem de 30 anos para cima, ou 40 anos para cima, pode tomar uma, principalmente se você não tem histórico de demência na família, se você não tem histórico de declínio cognitivo, uma cápsula dia é o suficiente, mas tome todos os dias, porque ele é um suplemento alimentar
e você vai se manter, você vai prevenir que isso possa ocorrer na tua vida, tá bom? Muito bom, Lívia. Chegamos ao fim, então, do nosso tempo. Eu queria te agradecer muito pela sua excelente explanação, que eu acho que para a gente, como médicos, realmente acrescenta bastante, né, quando a gente recebe esse tipo de paciente no consultório. Queria agradecer também os meus colegas que estiveram aqui com a gente esta noite. A participação de todos, né? E também já deixar um convite para a próxima, que a Lívia vai falar sobre as alterações cognitivas no pós-anestésico, que eu acho que também vai ser bastante interessante, uma coisa que é bem importante a gente ter em mente que isso pode ocorrer, né? Então, Lívia, muito obrigada, colegas, muito obrigada, e até a próxima, então. Tá bom? Muito boa noite a todos. Obrigada, Lívia. Obrigada. Tchau. Até logo.